Boa noite a todos, todas, como é que vocês estão? Nessa terça-feira, hoje eu resolvi fazer um vídeo hoje, nessa terça, geralmente eu estava fazendo de quarta-feira, né? Mas eu quero passar para vocês algo muito interessante, um assunto que eu acho de muita importância, né? Acho que bem, tudo que a gente fala é bem de encontro, que a gente já vem falando, né, aqui. Quero falar com vocês, né, eu vou tirar as cartas, mas antes bater um papinho, falar com vocês um pouquinho sobre virtudes, né, que são as nossas virtudes, né, nossas qualidades, o que temos de melhor, né, porque a virtude é algo que a gente já tem dentro da gente, né. Deus, quando nos criou, né, Ele já nos colocou as nossas virtudes, só que a gente tem que cultivá-la, né, com o tempo, ela vai florescendo, né, a gente vai colocando em prática, a gente vai vivenciando, porque a virtude ela é sentida, ela é vivenciada, porque eu acho que para a maioria de nós, né, sempre foi nos ensinado o negativo no sentido, não pode isso tá errado, né? Não pode ter medo, não pode ficar com raiva, não pode ter ciúmes, né? Sempre aquela não pode isso, não pode aquilo, né? Sempre mostrando o lado negativo, né? Como fosse que nós não tivéssemos o nosso lado positivo. Então, sempre dando ênfase, né? Eu acho que muitos de nós, e até a gente, eu acho que às vezes acaba fazendo isso com os nossos filhos e netos, né? Não faz isso, que não pode, né? Sempre mostrando o lado negativo. Só que o que tem que ser trabalhado é o contrário, né? É mostrar o lado positivo, as nossas virtudes, tá? Então, nós ficamos muito preocupados em nos dizer ou tentar entender, né, que a gente deve deixar de ter certos hábitos, de agir de tal maneira errada, né, de não, eu preciso, não quero mais ser insegura, eu preciso combater minha insegurança, preciso combater o meu medo, né, mas de que forma? É a gente cultivando as nossas virtudes, né? A gente aprende muito isso estudando, não é, Eduardo Bach, né, que foi o fundador do Florais de Bach. E tem muitos livros, né, então que ele fala muito, tá, nas virtudes, né, porque os florais, né, ele não vem assim, para poder eliminar o lado negativo, não, ele vem para aflorar o positivo, para aflorar as nossas virtudes, é colocar para fora aquilo que a gente tem de melhor, né? Então ele aciona as nossas virtudes, ajuda a trabalhar, né? Então ele fala muito disso, né? Então muitas vezes a gente fala assim, eu preciso combater o medo, né? Mas a gente precisa entender o que nos leva a ter medo, tá? Qual a virtude que eu tenho que desenvolver, né, para lidar com o medo, né? Porque medo todos nós sentimos, né? Menor e maior grau, depende da intensidade, né? Às vezes o medo que pode até se criar uma crise de pânico, já é um transtorno, né, emocional, né? Medo de alguma coisa, o medo de dirigir, o medo de andar de avião, né? Então, a gente tem que desenvolver na gente mecanismo, né, para a gente poder sobressair em cima do medo, né? Então, a gente tem que trabalhar as nossas virtudes, tá? Qual é a causa desse medo? A nossa insegurança, a nossa baixa estima, né? Então, a gente tem que trabalhar as virtudes, né? Seria a gente, né, trabalhar, realmente ver
que a nossa autoestima, né? Trazer a virtude da coragem, a virtude da paciência, da resignação, tá? Então, o importante não é focar no negativo, né? É a gente desenvolver o lado positivo para ele se sobressair em cima do negativo. Porque quando a gente desenvolve as nossas virtudes, o negativo, né, como fosse que ele fosse diminuindo, né? Talvez não que ele deixa de existir, porque nós temos no nosso lado sombra, o nosso lado luz, né? E muitas vezes a gente tem que adentrar no nosso lado sombra para a gente poder desenvolver as nossas virtudes, né? O que eu preciso desenvolver de melhor, né? Para eu poder superar a causa, né, desse problema, né? Porque a gente usa muitos paliativos, mas a gente saber a causa, né? Então, para a gente solucionar muitos dos nossos problemas emocionais, a gente tem que procurar desenvolver o nosso lado luz, né? Então, é trabalhar realmente as nossas virtudes, certo? E não confundir virtudes com personalidade, né? Então, cada um tem a sua personalidade. Dentro da personalidade, ela engloba o quê? Ela engloba os temperamentos, as nossas crenças, a educação, a vivência, né, o que está no nosso inconsciente. Então, a personalidade, ela é, vamos dizer assim, moldada de acordo, né, com a nossa vivência, com aquilo que a gente acredita, né, com as nossas crenças, os nossos temperamentos, porque todo mundo tem um temperamento, né? Uns têm um temperamento que a gente pode classificar, né? Que a gente fala que é o temperamento água, fogo, ar, né? Temperamento terra, que a gente fala temperamento terra, que é o temperamento melancólico, né? O ar, o sanguíneo, a água, o fleumático, né? E o colérico, que é o fogo, né? Então, quando a gente fala que às vezes é uma pessoa, né? Que ela é temperamental, né? A gente fala que é colérico, né? Que ela tem um ímpeto, né? Ela não consegue, ela sempre se posiciona, ela é muito ativa, né? E tem aquelas pessoas que elas elemento terra, né? Que é uma pessoa mais pragmática, mais pé no chão, né? Ela é uma pessoa mais organizada, né? Ela não é impulsiva, né? Porque o colérico, às vezes, ele é um pouco mais impulsivo, né? Ele age na, no calor da emoção, né? E o terra, não, ele é mais razão, né? Aí tem o elemento água, que o elemento água ele é mais emocional, né? Ele age mais com a ação, com a emoção, ele se adapta às muitas das situações, né? E o elemento ar, né? Que ele é mais mental, né? Ele é mais fluido, né? Às vezes fala assim daquela criança desligada, né? Que às vezes não presta muita atenção, né? Porque ele fica mais, né? No mental, né? No ar, assim, fica um pouco disperso. Por isso que a gente tem que equilibrar o nosso temperamento, né? Cada um tem um pouco de cada um, todos temos, né? Todos esses temperamentos. Só que cada um de nós temos né? Uma porcentagem a mais, né? E eu me coloco como elemento melancólico, elemento terra. Talvez também pelo meu signo de virgem, né, que é o elemento terra, né? Então eu sou mais pragmática, mais racional, né? Mas eu tenho que deixar muitas vezes, né? Deixar fluir as coisas, né? Ter mais flexibilidade, né? Quando você é muito terra, né? Você é muito inflexível, muito rígido. Então a gente tem que ser mais flexível, né? Então a gente tem que trazer esse elemento água pra gente, né? Ter mais flexibilidade. Em muitos momentos a gente tem que trazer o elemento fogo, quando a gente, né, tem que realmente ser mais prático, ter uma ação, né? Ir lá e fazer, acontecer. Então a gente tem todos esses momentos, né? Então a gente traz esses temperamentos. Só que a gente tem uma tendência a ter um pouquinho mais de um do outro, cada um tem a sua forma de ser.
Agora, as virtudes, todos nós temos, né? Todos. Então, cabe a nós a desenvolver essas virtudes, né? Porque a gente, na verdade, acho que todos, né? Os nossos problemas, né? Tá fundamentado nisso, né? A cura, né? Pra gente, a cura do nosso emocional, né? Tá em desenvolver a virtude do amor, a virtude da compreensão, né? A virtude da coragem, a virtude da paciência, né? A virtude da segurança. Então, são várias virtudes que a gente tem que desenvolver para sobressair em cima do negativo e a gente conseguir lidar, né, com as temperanças da vida, que faz parte, né? Que elas estão aí para que a gente possa desenvolver mesmo essas virtudes, né? Então, a gente tem que trazer isso no nosso dia a dia, né? E como eu estava falando dos florais, né? Que até é algo que eu quero falar com vocês mais para frente, né? Que é uma terapia realmente que nos ajuda, né? A colocar para fora, a desenvolver as nossas virtudes, né? Não é bloquear, né? Deixar de ser, ficar pensando, não, eu tô com medo, eu tenho que tomar, né? Eu vou tomar uma flor porque eu quero deixar de ter medo. Não. Ele vai auxiliar você, né? A ter mais segurança, a ter mais coragem, a desenvolver mais firmeza, autonomia, né? Que é a verdadeira cura. E com isso, né? Você sozinho consegue, né? Superar os desafios, né? E encarar de uma outra forma. Porque assim, os desafios ele é igual para qualquer um, né? Mas dependendo do grau da pessoa, do desenvolvimento das suas virtudes, ela vai sentir de uma forma diferente, ela vai encarar de uma forma diferente, ela vai responder de uma forma diferente, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, quando acontece algo, ela trava, ela fica com medo. Para outras, não. Dependendo da mesma situação, é onde elas sentem mais força. Não, agora que eu vou fazer, agora que eu quero seguir em frente, né? Então, cada um responde de uma forma, né? Lógico que isso envolve, como eu acabei de falar, a nossa forma de sentir, o nosso temperamento. Mas o floral, ele vem para isso mesmo, ele vem para equilibrar. Eu falo assim, eu entendo, eu faço essa junção, né? Ele vem para equilibrar os nossos temperamentos, porque a gente tem que ter um pouquinho de cada um. A gente pode ter uma tendência um pouco mais no outro, mas para certos momentos a gente tem que utilizar de um temperamento. Então a gente tem que trazer esse equilíbrio, porque a vida é isso, né? O tempo todo a gente trazendo o que eu preciso nesse momento a mais. Eu preciso de mais flexibilidade, eu preciso de mais pé no chão, né? Eu preciso de mais ação, né? Eu preciso agir mais com o coração, eu preciso me adaptar melhor a certas situações, tá? Então a gente vai trazendo esse olhar para dentro, né, da nossa vida, de uma questão que a gente está vivendo no momento também, né? Às vezes é uma situação que é passageira, né? A perca de um ente querido, de repente, né? Mudanças, né? Que acontecem na vida, perca de um emprego, né? Coisas que deixam a gente desconfortável, a gente tem que saber lidar com essa situação. E tudo vem por um aprendizado, não é para deixar a gente doente. O que deixa a gente doente não é a situação, é a forma que a gente lidar com a situação, né? Porque é um aprendizado, né? É um desconforto, né, que a gente sente para a gente sair da zona de conforto. Por isso fala desconforto, para a gente sair dessa zona do conforto. Então a gente tem que ter sempre um pensamento, o que eu tenho que aprender com isso, né? Porque tá me trazendo algo novo, tá me trazendo para eu fazer um movimento novo, né? Para eu mudar, né? Porque a gente está aqui em constante mudança, né? Então não é para nos, né? Porque a gente culpa muito a situação, né? Porque eu fiquei deprimido, eu fiquei doente por conta disso, não tivesse acontecido isso, eu estava bem. Não, são gatilhos, né? Mas qual é a causa? Então a gente tem que saber lidar,
Então, a gente tem que começar a pensar, não, eu preciso amadurecer. Porque senão as coisas, elas se repetem, vocês podem perceber. Quando a gente não aprende, a gente vive às vezes a mesma situação e tem as mesmas respostas. Quando a gente aprende, a gente vai ter outros desafios, não aquele que a gente já aprendeu, né? Porque a gente vai resolver aquilo de uma forma tranquila, não vai mais nos afetar, entendeu? É dessa forma que se processa, né, as nossas emoções. Então a gente tem que ter essa visão, né, de que sempre quando acontecer algo que nos traz desconforto, é parar para pensar, né, o que eu tenho que aprender com isso, né, o que eu tenho que fazer para sobressair, né? Porque Deus não vai colocar nada na nossa vida para a gente permanecer na dor, né? A dor vem, mas a gente não pode ficar permanecer no sofrimento, né? Então é isso, o recadinho, né, que eu quis passar para vocês. E em relação a esse assunto, eu vou tirar 3 cartas, né? De vez em quando eu gosto de vir trazer um tema para vocês refletirem. Porque eu tô com uma proposta nova que eu já tinha falado para vocês. Eu sei que às vezes eu demoro muito por conta do meu trabalho, né? Mas eu quero trabalhar com vocês, né? Fazer um trabalho terapêutico, além das cartas. E eu tô com uma proposta, né, de trabalhar também com os florais, né? Vai ser muito bacana, eu vou estar trazendo essa proposta para vocês, que vai auxiliar vocês, além, né, da terapia das cartas, e vocês terem uma ferramenta a mais para ajudar vocês a equilibrar suas emoções, né, trazer as suas virtudes, para vocês conseguirem resolver a situação, né, os desafios, né, que se encontram, trazer realmente alegria, harmonia, né, o prazer da vida, né? Segurança, vontade mesmo, né, de viver um objetivo, né, que é isso, né, que a gente quer pra gente, né, um bem-estar, né, poder ter ânimo, né, ânimo para viver, colocar etapas na nossa vida, objetivos, né, que aquilo possa, né, nos trazer benefícios, alegria, né, um estado realmente, que eu posso dizer assim, um estado de bem viver, né? De ânimo, né? De ver que a gente, penso assim, enquanto a gente está aqui, vivo, né? Que a gente pode fazer muitas coisas, então a gente ter essa mente aberta, né? Que a gente está aqui como aprendiz, né? É muito gostoso. É igual quando, eu comparo assim, quando a gente começa um curso novo, né? Você tá animado para fazer uma coisa nova, né? Nossa, comecei um curso. Você já tem um objetivo, né? A gente fica muito contente quando vai aprender uma coisa nova. E às vezes quando a gente começa a aprender aquilo, a coisa nova, de repente vem os obstáculos, né? Nossa, ai, tô cansada, não tô entendendo. Será que era isso mesmo que eu queria? Né? É onde a gente tem que continuar e persistir, né? E é esse que é o aprendizado, né? E assim a gente consegue, como eu falo, subir os degraus, né? Chegar no topo da montanha. E depois que a gente chega no topo da montanha, tem outras montanhas também pra gente chegar, né? Quando a gente consegue um objetivo, né? A gente fica muito feliz, mas depois vem outros, né? E assim a gente vai evoluindo. Então vamos lá? Vamos ler lá uma cartinha. Tô tomando meu chá. Esse aqui é de gengibre, cúrcuma, uma rodelinha de laranja desidratada e manjerona. E um mel também, gente, muito bom. Eu adoro, eu sou a mulher do chá. É super digestivo, aquece o sistema digestivo, né, para que ele possa trabalhar melhor. Né, aumenta o fogo digestivo, como diz os indianos, né, quem estuda Ayurveda, né, então fala muito desse fogo digestivo, né, que é para ativar, para ter uma
melhor digestão. E tendo uma boa digestão, nosso também intestino vai funcionar muito bem. E o restante do organismo também, pele, cabelo, tudo tem a ver com a nossa digestão, que é o principal. Então vamos lá. Vamos tirar aqui. Aqui é assim, gente, eu falo de tudo. Vou montar o Instagram assim, dicas da Mel. Vamos lá. Pronto, tirei 3 cartas aqui. Né? Vamos aqui. A primeira, nossa, a carta da estrela. Interessante essa carta hoje. Eu estava estudando sobre ela hoje. Né, que eu vivo estudando. Mas, né, você estuda tarô melhor. E eu estava falando sobre essa carta. Eu vou abrir a segunda, o Hierophante. E a carta da morte. Em relação aqui o assunto em questão, né? Porque a carta da estrela, né? Eu faço aqui a carta dos nossos sonhos, né? Dos nossos ideais, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente planeja. Então, quando a gente quer alguma coisa, já está firmado, né? O que está no céu está na terra, o que está na terra está no céu, tá? Então, aqui é uma carta realmente que representa, como eu estava falando, das virtudes, né? Todos nós temos virtudes, e todos nós podemos acionar as nossas virtudes para resolver os nossos problemas emocionais. Os problemas emocionais existem porque a gente não sabe acionar as virtudes, porque a gente não aflora essas virtudes. A gente sempre fica preso na sombra, sempre preso no negativo, né? Mas a gente nunca para colocar aquilo que a gente tem de melhor e desenvolver, né? Então, e aqui, quando a gente mostra a representação da estrela, né? Essa carta, né? É a carta dos nossos sonhos. É a carta daquilo que a gente mais almeja, aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, né? E a gente tem que colocar para fora, né? Então, é uma carta muito, que eu digo assim, que é uma conexão. É uma conexão com a sua força espiritual, né? Porque os nossos guias espirituais, né? O que ele faz em nós, a gente toma um banho de ervas, para quem gosta, ou seja, uma vela, faz uma oração, ele vem fortalecer aquilo que a gente tem de melhor para a gente conseguir resolver uma situação. Então, eles não vêm resolver o problema para a gente, ele vem nos fortalecer, né? Não tem, às vezes, aquele momento que a gente fala assim, poxa vida, eu não sabia que eu tinha força para resolver tal situação. Vocês, né, poxa vida, depois que eu fiz uma oração, que eu fui para a igreja, que eu pedi a Deus, nossa, veio uma força, ou eu acordei animado, eu fui e consegui resolver. Então, são aquilo que a gente tem de melhor, que eles nos ajuda a acionar isso, para a gente poder resolver os nossos desafios. Né? Então, é uma carta muito auspiciosa, como está essa carta aqui, né? Uma carta que a gente está sendo guiado pela espiritualidade. Nesse momento que a gente está tendo aqui, a gente está sendo guiado pela espiritualidade. Cada um de vocês que estão na casa de vocês. Né? E aqui é a carta do Papa. E também é uma carta espiritual, né? É uma carta realmente, né? Que aqui é um guia, né? Porque o Papa, ele é um guia espiritual, tá? Então ele vem, ele, né, nos ajuda, né, dá os seus conselhos, né? Mas cabe a gente seguir ou não, né? Porque o conhecimento a gente tem, né? Como eu falei que as virtudes estão dentro da gente, então esse conhecimento já foi nos passado, né? Ele está aqui dentro. Então muitas vezes, né, a gente não consegue enxergar. Então muitas vezes, quando vocês vão numa igreja ou num centro espírita, onde vocês, né, gostam de frequentar, né, vocês escutam aquilo que já está dentro de vocês, né? A palavra vem, que é para florescer aquilo que vocês já sabem, que já está o conhecimento. E vocês podem perceber, que vocês falam assim, puxa vida, eu pensava, era isso que eu sabia que a resposta era essa, mas vocês sempre precisam que alguém chegue e fale isso para vocês,
né? Mas aí precisa ter a confiança no guia espirituais de vocês, na sua intuição. Não precisa ficar esperando que alguém venha e dizer. Vocês mesmos já têm a resposta. E a gente nunca está sozinho, né? Como eu falei que a gente tem nossos guias, nossos mentores. É só acionar. Vai e conversa com eles, que a resposta vem para vocês. Vai dar o direcionamento que vocês precisam, tá? E a carta da morte, é a carta da transformação, né? É uma carta que ela vem, né, para trazer esse novo, né? Ela traz, como é que eu posso dizer? É uma carta que é um convite para a gente sair, como eu falei assim, da zona de conforto, né? Porque é uma carta que ela representa fechamento de ciclos, né? E a gente não pode ficar preso ao passado, né? Então, para a gente mudar para melhor, muitas vezes a gente tem que passar por um certo incômodo, né? Tem que passar, porque quando a gente deixa morrer alguma coisa, para a gente poder ter algo novo, a gente precisa deixar morrer o velho, seja um relacionamento, seja até algo material, a gente precisa deixar para trás, né? Se a gente quiser seguir em frente, porque a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer um novo, a gente sempre tem algo que a gente quer, só que a gente não consegue, a gente fica sempre preso, né? Alguma coisa, a alguém, ao passado, a uma situação, principalmente a uma situação, né? A gente não consegue se desvencilhar, né? E a gente acaba culpando sempre essa situação, ou culpando o outro, né? Pelas coisas, circunstâncias que passam com a gente. Então, é uma carta que representa mesmo essa mudança, né? Então, essas 3 cartas aqui, ela fala realmente de vocês confiarem na sua espiritualidade, né? Porque o conhecimento já foi passado para vocês, né? Que na verdade, o conhecimento ele já foi passado, né? Quando Jesus mesmo, quando ele veio até nós, né, ele veio simplificar a lei, né? Porque ele falava assim, não vim destruir a lei, né? Ele veio, na verdade, esclarecer algo que já existia, né? Então, na época de Moisés, né, dos 10 mandamentos, então ele era uma lei que muitas vezes para aquele momento, né, para aquele povo, era através de um Deus, né, de um Deus severo, né? Aí Jesus veio nos mostrar que existe realmente um Deus, né? Mas não é um Deus severo, né? É um Deus que nos ama, né? Que tudo que Ele quer é que a gente consiga trabalhar tudo que a gente já tem, acionar tudo que a gente tem de melhor, né? E a gente já tem esse conhecimento. Quando eu falo das virtudes, é o conhecimento que está dentro da gente, que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar, né? Porque isso traz mudança para nossa vida, né? Traz transformação. Então, se vocês querem realmente mudanças, né? Porque todo mundo quer ser feliz, né? Mas a gente não vai conseguir se transformar, melhorar a nossa situação, a nossa vida, se não fecharmos ciclos, né? Se não ficarmos presos, coisas passadas, presas a mágoas, a ressentimentos, né? Então a gente tem todo o conhecimento para isso, né? Então a gente precisa realmente acreditar no nosso potencial, acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos e já começar, sabe, a parar de ficar arrastando a chinela, né? Então a gente já precisa trazer esse novo olhar, esse despertar por um novo, né? Não ficar esperando que esse novo venha do nada. Esse novo, né, começa a partir da gente, da nossa transformação,
né? De dentro para fora, né? Porque as coisas elas vêm, né? De fora para dentro, né? E a gente estando bem preparado, né? Cuidando do nosso emocional, a gente consegue sim, né? Superar, resolver as situações e assim a gente dá um passo à frente, né? E as coisas elas vão caminhando, elas vão melhorando, elas vão se resolvendo. Então a gente tem que estar sempre tentando não, sempre fazendo com que as coisas elas melhorem, né? Quando vocês percebem que as coisas voltam a estaca zero é porque a gente não aprendeu. Tem alguma coisa aí que a gente não tá querendo ver, né? Como eu sempre falo assim, a gente sempre tem que cuidar com o que a gente fala e também da forma que a gente escuta, porque a gente sempre culpa o outro pelas nossas mazelas, né? Se o outro fala alguma coisa que nos ofende, aí a gente fica magoado, então a gente culpa o outro. Porque eu estou me sentindo magoada? Não, mas por que você deixou se magoar? Você permitiu, então tem alguma coisa dentro de você que ainda você não consegue, né, identificar ou acionar, né, você não quer realmente ver, né, e você também tem que se blindar, né. Os evangélicos falam muito isso, né, em blindar, né. Para mim eles querem dizer assim, em você saber realmente, né, não deixar se afetar, né? Porque o outro muitas vezes fala ou por ignorância, ou por não saber o que está falando, né? Ou porque também quer ser ouvido, né? Ou porque também se sente machucado, né? Então, quando Jesus ele fala assim, dê a outra face, ele quer dizer assim, compreenda, né? O que eu tenho que aprender com isso? Isso é dar outra face, né? Não é deixar que o outro, né? A gente vai servir um saco de pancada, não é isso. Mas assim, o que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu devo melhorar? Qual a atitude que eu devo ter? Ou não ter nenhuma atitude, né? Silenciar, saber a hora de silenciar, saber a hora de agir também no momento certo, né? E parar com esse pensamento de ficar o tempo todo culpando o próximo, culpando o outro pelas nossas mazelas, pelos nossos problemas. Porque é só nós, é nós, por nós. O outro também, como a gente, tem as deficiências dele. A gente também às vezes fala coisas pro outro, e o outro também às vezes não gosta ou se ofende e a gente acha que tá tudo certo, né? Como fala assim, né? Tiro trocado, tem um ditado assim. Mas, por isso que eu falo assim, a gente tem que aprender a falar sem ferir o outro, né? E também saber ouvir, né? Não se magoar, né? Com a palavra do outro, né? Porque cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, mas a gente sabe o que a gente é, ou a gente sabe o que a gente é, porque a gente não é o que o outro pensa da gente, a gente não é o que o outro fala. Então, se eu sei quem eu sou, o que o outro falar pra mim não vai fazer diferença, não vai me ofender. Então a gente tem que trabalhar essas virtudes, a virtude da autoestima, da segurança, né? Do amor próprio, né? Vamos então pensar nisso e parar de ficar perdendo tempo com picuinha, né? Com diz-me-diz, porque o outro disse, porque o outro falou, porque o outro fez. E eu tô fazendo o que pra mim, né? Então você tem que ficar mais focado naquilo que você quer. E a gente acaba deixando de fazer as coisas. A gente começa uma coisa e acaba deixando porque eu me magoei com meu marido. Porque o meu filho tá com um problema. A gente sempre coloca, né? E a gente deixa de fazer nossas coisas, de caminhar com a nossa vida por causa do outro. Por causa do filho que ficou doente, é por causa disso, por causa daquilo, né? E a gente, né? A gente tem a nossa parcela sim, tá? A nossa vida é de nossa responsabilidade. Né? O que eu quero para mim, da minha responsabilidade. Tem os obstáculos? Você tem, a gente contorna e a gente continua seguindo em frente. Tudo bem? Então é essa a mensagem de hoje. Espero que vocês aproveitem, né? Que possa ter ressonância,
né, em vocês, que possa ter tocado, né, que possa alguma coisa ali, né, ter, acionar dentro de vocês e que a partir desse momento possa aflorar, né, que é para isso que eu estou aqui, né, para inspirar vidas, né, para trazer inspirações, né, trazer a palavra para que possa realmente a gente parar no momento e ver o que me serve para mim, né, tudo isso que eu acabei de dizer, tá bom? Então fique com Deus, que a paz do Senhor, né, nossa Virgem Santíssima possa proteger a nossa semana, né, que a gente passe o mês de agosto, né, com muita firmeza, com muita coragem, com muita dedicação, né, mesmo com frio, né, a gente procurar fazer assim o nosso melhor. É o que eu falo, faça o seu melhor, cada um tem o seu melhor, não é fazer o melhor do outro, faça o seu melhor. Então, um beijo, fiquem com Deus.